Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Crescendo em Cristo, agora estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira delas, e vamos hoje refletir sobre o capítulo 3. Convido vocês a lerem junto comigo o capítulo 13 e que possamos refletir a respeito nessa carta. O apóstolo Paulo vai dizendo que recebe notícias lá da igreja de Tessalônica por meio de Timóteo. E ele está interessado no bem daqueles cristãos da cidade de Tessalônica. Ele quer que esses cristãos permaneçam firmes no Evangelho. Ele diz que ele fica ansioso por ficar sem notícias desse grupo de cristãos e por isso justamente ele resolve enviar o Timóteo, que é um companheiro de trabalho no ministério de Paulo, até a igreja de Tessalônica. Isso nos mostra o quanto o ser humano é um ser relacional, o quanto a vida do ser humano depende das suas relações. Ele quer ver bem as pessoas que ele quer bem. O isolamento é algo que não é comum à natureza humana e, pelo contrário, pode trazer prejuízos para a nossa saúde física, mental, psicológica, pode levar à tristeza profunda e até mesmo à depressão. O apóstolo Paulo se mostra interessado no bem-estar dos outros e quando a gente faz isso, isso é uma característica de saúde mental e emocional. Contribui bastante para o bem-estar da própria pessoa que se preocupa com os outros. O apóstolo Paulo começa dizendo, nesse capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo se sentia quase abandonado, como ele vai dizer nessa carta. No versículo 2 ele diz: e porque estamos sozinhos em Atenas, resolvemos enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Curioso como Paulo descreve a si mesmo e a Timóteo. Ele diz que o Timóteo é ministro de Deus no Evangelho de Cristo e que ministros de Deus no Evangelho de Cristo fazem o quê? Fortalecem e animam aqueles que ouvem a palavra de Deus por eles proclamada. Paulo não se considera o único ministro de Deus no Evangelho. Ele reconhece o ministério de outros, como o de Timóteo, por exemplo, e destaca a sua função, descreve a sua função. No versículo 3, Paulo diz por que vai enviar Timóteo, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, para que, diz o texto, aqueles cristãos ali em Tessalônica estavam passando por muitas aflições, por muitos sofrimentos, e a proclamação do Evangelho por meio de Timóteo poderia trazer consolo a eles, poderia evitar que eles se inquietassem com essas tribulações, com esses sofrimentos. Paulo vai adiante. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Aqueles cristãos ali da cidade de Tessalônica haviam sido literalmente arrastados perante os oficiais da cidade. Eles sofreram psicologicamente, sofreram também fisicamente. E sofrer por causa do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é parte da vida cristã. E o próprio Jesus alerta isso, e Paulo e os outros apóstolos ecoam isso também na sua mensagem, na sua proclamação. Paulo vai adiante no versículo 4, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de todos vocês. Paulo e o seu companheiro de trabalho missionário, Silas, por pouco escaparam da multidão ali na cidade de Tessalônica. Por isso ele coloca: nós vamos sofrer, nós sabemos disso. Os sofrimentos na vida do cristão não são, por isso, apenas possíveis, mas são certos.
vão acontecer. Se você é cristão, você vai sofrer e vai sofrer por ser cristão. Sofrimento que você não sofreria se você não fosse cristão. Paulo vai adiante no versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e nosso trabalho se tornasse inútil. Do que Paulo está falando aqui? Ele estava ansioso para saber como estava a fé desses cristãos lá em Tessalônica, agora que eles estavam sofrendo. Por isso, ele manda o Timóteo para que Timóteo verifique como é que está a fé deles. E essa é uma pergunta importante. Como é que está a minha fé? Como é que está a fé daqueles com quem eu me relaciono e com quem eu me preocupo, tendo em vista a sua salvação? Uma vez que a gente está sendo provado pelo tentador, pelo diabo, uma vez que estamos sofrendo a influência do mundo, da nossa própria natureza humana, tudo isso pode fazer com que o trabalho daquele que nos conduziu ao Evangelho e nos trouxe a graça de Cristo se torne inútil. Como é que o trabalho do nosso pastor poderia se tornar inútil, tendo em vista nós mesmos? Quando nós, por exemplo, não reconhecemos que o nosso pecado é pecado, ou quando nós não nos arrependemos dele, quando continuamos agarrados no nosso pecado, nos negando a lutar contra ele, ou mesmo quando arrependidos, quando nós buscamos o perdão de Deus por meio de alguma obra que a gente faça, por meio da busca de algum mérito diante de Deus, colocando de lado a obra de Cristo, deixando de lado a nossa confiança na obra de Cristo. Essas são maneiras que o trabalho daqueles que anunciam o Evangelho para nós, o trabalho daqueles que nos trouxeram a fé por meio do batismo, daqueles que fortaleceram a nossa fé por meio da ceia, pode se tornar inútil. O trabalho do ensino, por exemplo, que a gente pode ter recebido durante o período da confirmação ou a instrução de adultos, pode se tornar inútil quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados ou quando nós não confiamos na obra de Cristo e recebemos, por causa da obra de Cristo, o perdão. Esse trabalho se torna completamente inútil, mesmo que possa ter tido consequências sociais. Vamos pensar em alguém, por exemplo, que parou de beber, né? Olha, parar de beber é uma consequência social bastante desejável, né, na vida de alguém que tinha problemas com a bebida. No entanto, o trabalho vai ser inútil tendo em vista a eternidade. Se o camarada só parou de beber, mas não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Cristo, né? A utilidade do trabalho do ministério tem a ver com a salvação das pessoas, não necessariamente com a mudança de alguma situação social na vida dela. Paulo vai adiante no versículo 6, dizendo: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Eles haviam, de acordo com o relato de Timóteo, permanecido firmes na fé. E essa era a melhor notícia que Paulo poderia receber. E o texto vai adiante ainda dizendo: e ainda que sempre guardam grata lembrança de nós, quer dizer, vocês gostam de nós, vocês lembram de nós com carinho, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Quer dizer, Paulo está vivendo numa situação difícil, e quando ele recebe a notícia de que esses cristãos lá de Tessalônica estão bem, que a fé e o amor deles está em ação, ainda está vivo, Paulo vai dizer: o meu trabalho não foi inútil. E isso pode me alegrar. No versículo 8, Paulo vai adiante dizendo: porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Paulo fala como se a sua vida dependesse da salvação dos tessalonicenses. Se esse grupo de cristãos foi salvo, a minha vida valeu a pena. Se esse grupo de cristãos se perder, a minha vida não vai ter valido a pena. No versículo 9 ele vai adiante dizendo: pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus?
Aqueles cristãos ali tendo sido fortalecidos, não é? Por meio da palavra que Paulo trouxe para eles, por meio do encorajamento que Timóteo também, por meio da palavra, trouxe a eles, eles não renunciaram, eles não cederam, eles não deram nem um passo atrás na sua fé cristã, mesmo diante das perseguições tão comuns naquele contexto em que Paulo tinha vivido lá em Tessalônica e em que os tessalonicenses estavam e continuavam vivendo. Paulo vai adiante no versículo 10 dizendo: oramos noite e dia com o máximo de empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. E com isso Paulo destaca a importância da rotina devocional dele próprio, que ele coloca diante dos tessalonicenses, não é? É importante que nós possamos orar noite e dia, que nós possamos ter contato com a palavra de Deus, não esporadicamente, que a nossa oração, que a nossa vida devocional não seja esporádica, mas seja uma vida devocional, de dedicação a Deus, de contato com Deus, com a sua palavra, orando a Deus, e que seja constante, noite e dia, não é? Que seja sem cessar. Não é? O contato com a palavra que nos faz amadurecer na fé. Isso, como é que a gente cresce na fé? Com contato na palavra, né? E é isso que ele fala quando ele se refere em suprir o que ainda falta na fé de vocês. Não que a fé desse grupo de cristãos seja defeituosa ou falte algum pedaço importante, mas que em contato com a palavra de Deus a gente vai amadurecendo na fé. Aqueles que nos ensinam a palavra de Deus nos conduzem ao amadurecimento na fé. É um amadurecimento desejado por Deus. Deus quer que nós não estacionemos na fé e não regridamos na fé, mas que nós progridamos. Paulo então ora por esses cristãos nos últimos versículos, dizendo que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, que é uma obra do Espírito Santo, através do batismo, através da ceia, através da palavra. Paulo vai adiante dizendo, isento de culpa, quer dizer, não porque esses cristãos são perfeitos e não pecam, mas por causa do perdão de Cristo, que tira de nós a culpa dos nossos pecados. E Paulo vai adiante na sua oração dizendo, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse trecho, Paulo fala que aqueles cristãos vão estar sem culpa, né, quando Jesus vier. E aqui nós podemos aprender o ensino de Paulo sobre santidade. Quando nós cremos em Cristo, Ele é o santo e nós somos os pecadores. No entanto, quando nós cremos em Cristo, aquilo que é de Cristo passa a ser nosso, de presente. A santidade de Cristo é declarada sobre nós e nós somos então declarados santos. Uma vez que Deus declara santo, somos santos. Não deixamos de ser pecadores, por isso somos, ao mesmo tempo, santos e pecadores. Um coração sem culpa, que Paulo cita aqui, não significa que nós nunca mais vamos pecar, mas é uma condição de podermos olhar e admitir a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade e também reconhecer em nós a semelhança de Deus com todos os santos, com todos aqueles que junto conosco são santos com a santidade de Jesus, porque creem no mesmo Jesus que nós cremos. Essa perfeição e essa santidade é um resultado futuro. Ela vai ser completa e integral quando formos transformados depois da volta de Cristo. Mas isso é produzido por Deus na nossa vida e vai ser alcançado plenamente quando, então, enfim, Jesus voltar. No entanto, nós hoje já temos a santidade de Jesus declarada sobre nós. E uma vez que Deus declara a santidade de Jesus sobre nós, podemos sim nos considerar santos, porque Deus nos considera santos por causa
da santidade de Jesus. Esse foi o terceiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no programa Crescendo em Cristo. Agradecemos muito que você acompanhou com a gente e não perca o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.